Bonjour André, bem-vindo no Blend Inspire. É um podcast que agora virou vídeo para inspirar as pessoas e tirar as pessoas do piloto automático. Então você é uma pessoa que coloca a luz sobre pessoas que ninguém vê, os moradores de rua. Antes de falar do São Paulo Invisível, eu queria voltar no André 1.0. André como criança, que tipo de criança você era? Quais eram os seus sonhos? E você já tinha essa preocupação de ajudar outro? Me conta um pouco dessa parte. Oi, Nádia, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui no seu programa /podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Eu acredito muito no projeto, gosto muito da sua iniciativa e espero contribuir o máximo que eu conseguir. Obrigada. Bom, como eu era criança, eu era uma criança muito ativa, eu diria, e muito curiosa. Eu acho que curiosidade sempre foi uma das características que minha mãe falava que eu tinha muito. Eu precisava sempre saber o que tinha dentro das coisas. Então, eu tinha um ursinho e que ele falava e eu abria o ursinho para saber como que ele falava. Eu tinha os carrinhos, todos eram desmontados. Eu adorava desmontar coisa, abrir coisa. A minha mãe tinha uma coleção de Kinder Ovo. De bichinho de Kinder Ovo. E era assim, as coleções da minha mãe eram intocáveis, ninguém podia mexer. E uma vez ela saiu de casa, viajou, e aí eu falei, cara, o que tem dentro dessa caixa? Eu preciso abrir todos. Aí eu comecei a abrir essa caixa da minha mãe, abrir todas aquelas bolinhas de Kinder Ovo e ver os brinquedinhos dentro. E ela voltou e tava tudo bagunçado, enfim, foi um dia que eu acho que valeu a pena, mas dolorido, porque ela ficou muito brava, muito brava. Imagino. E aí você estudou cinema, então, qual era seu sonho? Você queria ser um diretor premiado? Você já tinha uma ambição de usar a captação de imagem como a sensibilização de uma causa? Uhum. Bom, eu sempre tive muita dificuldade com a leitura. Sempre foi um ponto fraco meu. Eu sempre tive muita dificuldade em ler, em me concentrar. E a minha relação com a imagem sempre foi muito mais forte. Eu sempre compreendi as coisas muito mais olhando, observando. Então, para mim, foi alguma coisa instintiva, assim. Eu procurei uma faculdade que me fizesse entender melhor o mundo da maneira que eu compreendo. E por isso que o cinema fez muito sentido para mim, entender como a imagem dialogou com o mundo até agora. E eu não tinha uma ambição de ser um diretor assim, mesmo porque eu acho que eu sempre tive sempre pensei muito, eu sempre tive um lado mais empreendedor, assim. Então, eu falava que eu quero ter um filme, eu quero fazer um filme quando eu tiver 45, 50 anos, porque eu acho que nesse momento da minha vida eu vou estar preparado para dizer algo surpreendente através de um filme pro mundo, porque agora realmente eu não me sinto preparado para fazer um filme assim. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda para conseguir falar assim, cara, eu tenho um filme para vocês, eu não vou perder seu tempo, porque eu tenho muito essa necessidade de não perder o tempo das pessoas. Então eu acho que quando eu tiver essa idade eu vou falar, galera, presta atenção aqui 2 horas, porque você não vai perder seu tempo. Ótimo. E aí você trabalhou para a Igreja Batista da Água Branca. Sim. E eles te deram uma missão que foi decisiva na sua vida, né? Que foi um pouco ponto da virada. Você pode contar qual foi essa missão? Você tinha que fotografar algumas pessoas, como que era, e talvez como isso contribuiu para a criação do São Paulo Invisível. Uhum. Eu sempre frequentei muito a igreja, desde pequeno. É algo que faz parte da minha formação de base. É algo extremamente importante para eu. Foi importante para eu entender a sociedade, o mundo, me relacionar com as pessoas. É uma comunidade que eu sempre fiz parte, então eu acho que é uma coisa muito importante para mim. E eu tenho uma boa relação. Às vezes não concordo com muitas coisas da religião, mas gosto muito da ideia da comunidade e do que os ensinamentos dali tenta para trazer para o mundo. Uhum. Eu tive uma oportunidade de trabalhar lá durante 1 ano, na área de comunicação, e dentre diversas coisas que eu fiz lá, uma delas foi
o projeto que surgiu dentro da igreja, o SP Invisível, onde um dos pastores propôs para todos os jovens, os adolescentes, que eles fotografassem tudo aquilo que era invisível na cidade de São Paulo. E esse projeto, quem cuidou dele dentro da igreja fui eu, porque eu era a pessoa que tinha mais relação com a fotografia. E acabou que esse dia aconteceu. Todos os jovens da igreja, os adolescentes da igreja saíram e fotografaram coisas que para eles eram invisíveis na cidade de São Paulo. Então eles fotografaram prédios, senhoras de idade, coisas no chão, e fotografaram pessoas em situação de rua. E eu e hoje meu sócio Vinícius, a gente achou isso muito interessante, porque ali os mais invisíveis eram os moradores de rua. E mais invisível que eles era a história deles. Então, o nosso questionamento ali foi como contar a história dessas pessoas, como deixar essas pessoas menos invisíveis, né? Dar visibilidade para elas. E aí surgiu essa ideia, há 6 anos atrás, de contar a história das pessoas em situação de rua nas redes sociais, para dar visibilidade para elas e quebrar esse preconceito social, onde todo mundo acha que pessoas em situação de rua são vagabundos, não tem, estão ali porque querem. E nesses 6 anos a gente conseguiu perceber que a coisa é muito diferente. Eu acho que a pessoa que mais aprendeu nesse projeto fui eu, porque eu também tinha muitos preconceitos e aprendi muito como essa situação realmente é diferente e essas pessoas são muito especiais e às vezes a culpa delas estarem lá também é nossa e não só delas, nossa como sociedade, sabe? E a gente saber como fazer. Acho que existe um lado nosso que a gente precisa também cuidar. Existe muita coisa que elas precisam fazer, mas o que a gente pode fazer? E acho que é esse questionamento que a gente traz para a sociedade e tenta mudar. Cada um de nós, a gente tem um ou vários moradores de rua, a gente passa na frente deles no trajeto para o trabalho, e a gente fica pensando alguns minutos o que a gente faz, como abordar. Será que eu tenho que dar dinheiro? Qual foi sua técnica de abordagem? E você falou que muitas vezes a culpa é da sociedade deles estarem lá. De que maneira a gente pode ajudar no seu dia a dia? Bom, o que a gente percebeu nessas nossas idas para a rua é que o grande motivo das pessoas estarem na rua não é o fato delas começarem a usarem droga e se enfiarem na droga e irem morar na rua por causa disso. Existe uma coisa antes. Geralmente as pessoas conhecem a droga na rua. Essas pessoas que estão na rua, a maioria delas tiveram uma perda muito grande na vida. Tiveram a perda ou da esposa, ou de um filho, ou de um emprego. Tudo isso abalou muito a forma como abalou muito a identidade delas. O que fazia elas se sentirem estáveis e no lugar onde elas eram. E a gente, muitas vezes, diferente delas, tem relações e tem um networking que facilita a nossa reinserção social, reinserção no mercado, que dá outras possibilidades pra gente. Mas a gente tá falando de pessoas que não têm essa opção. E esse abalo emocional faz com que elas vão dormir um dia na rua, e aí dormem outro dia, e aí conhecem alguém que fala, bebe aqui essa cachaça pra você dormir, porque hoje tá frio. E assim, a rua também é um lugar que a gente não conhece e nunca vai entender, porque ali existe uma liberdade que o ser humano não foi... Eu, como ser humano, não tive ainda, porque eu sempre, desde que nasci e cresci, tenho uma obrigação de ir pra escola, de crescer e tal. Eu tenho mini tarefas que eu nem percebi que eu fiz, mas que eu tô fazendo desde criança. E ali existe uma liberdade do ser humano que a gente não conhece. Onde ali cada um deles está livre. Isso também é um vício. A liberdade extrema ao ser humano é um vício. E acho que tudo isso precisa ser remodelado quando a gente fala em reinserir essa pessoa na sociedade. Então a gente criar oportunidade para essas pessoas, entender as pessoas como seres humanos, facilita com que elas não vão para a rua. E também entender que eles não são vagabundos e precisam de ajuda. Eles precisam da gente para voltar à sociedade. Então o que a gente tenta fazer é trazer para mais perto essa relação
entre pessoas em situação de rua e pessoas em situação de casa, para que eles se sintam parte da sociedade de volta junto com a gente. Você acha que, às vezes, mais que dar necessariamente comida, é dar um bom dia, é olhar para a pessoa, na sua vivência aí dessas jornadas que você passou com esses moradores de rua, tem uma história em particular que te tocou, que você poderia contar, ou até uma história positiva de uma reinserção, talvez de um post de vocês que ajudou uma dessas pessoas? Sim, sim. E eu concordo com você. Acho que um bom dia às vezes vale mais do que R$1. E acredito que às vezes R$1 é uma forma de pedir um bom dia, né? Uma forma de pedir uma atenção. De falar assim... Ninguém fala assim... Um morador de rua nunca falaria, me dá um bom dia. Mas ele fala, me dá R$1. E quem disse que esse R$1 não é uma atenção? Não é um gesto de carinho que essa pessoa está pedindo pra gente, né? Então eu acho que quando a gente der bons dias, eu acho que esse cara vai ter muito mais vontade de não estar na rua, porque as pessoas em situação de rua são muito bem tratadas. Não minto, mas elas são atendidas em São Paulo, elas não passam fome hoje, sabe? Existem estabelecimentos que dão comida e tudo mais, mas essas pessoas precisam estar mais perto da gente. E sobre histórias que aconteceram nessa nossa jornada, é muito difícil conseguir calcular todas que aconteceram, porque a gente é um movimento que espalha essa mensagem e não consegue ter ideia de tudo que ele já proporcionou. Mas dentre as que a gente consegue contar, tem a do Adriano, que ele era um morador de rua. A gente estava num programa de TV, né, e essa imagem estava passando atrás de mim, uma imagem dele. Quando acabou o programa, a família dele mandou uma mensagem e eu disse onde ele estava. A tia dele foi atrás dele e trouxe ele para morar na casa dela. E ele foi se restabelecendo ali, se reconstituindo. Voltou para... Ele é do Sul. Aí a tia dele pagou uma passagem dele pro Sul. Ele voltou pro Sul, começou a reformar a vida dele lá, com a família dele, com a mãe dele. E foi muito legal ver o crescimento dele. Porque ele criou um Facebook, me adicionou no Facebook. E eu pude ver o crescimento dele. Ele falando, olha, gente, hoje eu tô aqui trabalhando. Tô trabalhando aqui e tal. Gente, consegui comprar uma moto. E até eu acho que uma conquista muito... que acho que talvez seja uma das maiores conquistas. Ele parece contraditório, mas ele falou assim, tô aqui no bar bebendo. E pra uma pessoa dessa estar no bar bebendo é uma prova de que ele conseguiu romper com essa necessidade do vício da bebida. Ele tava ali curtindo, tendo um momento de distração, sabe? E acho que isso para mim foi muito gratificante. E ver ele, dentre outros passos, ele falou, tô namorando, tem foto dele casado. Então é uma vida que a gente vê ressuscitar, assim, sabe? Ter vida de novo. Então acho que é muito gratificante nesse trabalho ver pessoas que vão por esse caminho e a gente consegue tirar das ruas também. Ótimo, que bela história. Focando um pouco mais sobre São Paulo Invisível, você fala do trabalho de registro, né, de fotos, mas você tem também umas iniciativas de inserção e ultimamente você fez um carnaval bem diferente. Você pode nos contar um pouco como você incluiu esses moradores de rua no carnaval? A gente tem uma ação que chama o Carnaval Invisível, né? Que esse, na verdade, é o 3º ano que a gente realiza, mas é o ano que a gente mais deu atenção para essa ação. É uma proposta que a gente trouxe de criar bases dentro do carnaval e os foliões vão passando e jogando as latas deles nessas bases. E quando a gente encontra um catador, a gente pega essas latas e dá para esse catador. A gente chega a fazer com que esse catador trabalhe 2 horas a menos do tanto de latinha que a gente consegue juntar. Nesse minuto que ele vem falar com a gente dá um saco com mais resistente para ele poder coletar com mais dignidade as latinhas, um saco bonito que chama a atenção para as pessoas verem que ele faz parte do bloco, um abadá também do projeto para eles também serem mais vistos, luva para que eles possam pegar as latinhas e não se machucar. E a gente comunica nos trios elétricos que a gente está ali e que as pessoas podem jogar as latinhas ali. Então a gente consegue coletar muita latinha
nessa ação e potencializar o trabalho dos catadores. E como que você recrutou esses catadores? Como você comunicou essa iniciativa com eles? O que acontece é que os moradores de rua, eles viram catadores no carnaval para ter uma renda a mais. Porque o carnaval é uma época que se tem muita latinha, então eles aproveitam desse momento para catarem latinha. E a gente, quando percebeu isso, dessa transição deles, a gente se perguntou como poder ajudar. Então eles estão nos blocos, eles vão nos blocos para catar latinha. E voltando um pouco no André, tem um momento específico da sua vida que você realmente realizou que sua missão era essa, de dar visibilidade para os moradores de rua? Porque eu acho que cada um de nós, em nossa vida, a gente tem um ponto que a gente vira a chave, né? E como que tem muitas pessoas que estão se perguntando hoje qual é meu propósito, por que será que eu sou bom nessa vida? Então, como você enxergou que sua missão era isso, dar visibilidade para moradores de rua? Eu acho que foi o SP Invisível não foi uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que eu desejei e ela foi acontecendo na minha vida. E eu fui podendo colocar o meu propósito, que eu acredito no que eu faço. E eu acredito que é assim que as coisas devem ser feitas. Eu acho que quando a gente decide criar algo novo, é muito legal. Mas eu acho muito legal também a gente estar no nosso cotidiano, aplicando os nossos valores, os nossos ideais. Mesmo que os nossos ideais, os nossos valores não vão na direção daquilo que às vezes a nossa empresa acredita. Mas sabendo que existe lugar para isso também de uma maneira moderada, sabe? Dentro, pelo menos, do seu ambiente, da sua equipe, essa cultura pode ser exercida. E para mim virou a chave, acho que quando a gente conseguiu não só fazer a diferença para as pessoas em situação de rua, vendo que ali que ali a gente estava fazendo diferença, mas também quando a gente começou a ser reconhecido, sabe? Pela sociedade como um projeto de valor. Porque eu sou jovem, eu tenho 26 anos e conheço muito pouco do mundo. Então, eu acho que quando o mundo disse que o que eu estava fazendo era bom para ele, eu acho que isso me fez saber que esse era um lugar onde eu podia fazer a diferença e podia ocupar. Porque eu acho que quando a gente falou, para ser bem específico, foi um prêmio do estado de São Paulo que o SP Invisível, eu e o Vinícius, a gente ganhou. Uma das melhores iniciativas que beneficiam São Paulo. Então, acho que esse foi um momento, chama Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante, assim, para minha carreira e para entender o meu propósito. Que legal. E as pessoas que estão nos ouvindo, estão vendo esse vídeo agora, que querem ajudar, querem participar, além do Bom Dia que a gente comentou, de que forma a gente pode participar no São Paulo Invisível? A gente tem nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que todo mundo pode acessar, o nosso site para quem quiser entender um pouco melhor a ideia. E a gente tem alguma plataforma de doação no Catarse também, onde as pessoas podem entrar e doar ali um valor mensal para que a gente continue fazendo esse projeto, fazendo ele acontecer. E convido as pessoas também para se engajarem em nossas ações sociais. A gente tem 4 ações por ano, que é o Carnaval Invisível, a Páscoa Invisível, o SP Sem Frio e o Natal Invisível. A gente é bem criativo nos nomes. São ações que a gente põe muita energia e muito do que a gente acredita. Tudo ali é muito pensado dentro do propósito do SP Invisível. Tudo construído para que os voluntários tenham uma boa experiência e para que as pessoas em situação de rua sejam atendidas com dignidade. Essas são 2 coisas que a gente prioriza. Então eu tenho certeza que quem participar vai ser uma experiência inesquecível, porque é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado não só em ajudar a pessoa em situação de rua, mas fazer com que a sociedade também entenda que a gente pode fazer a diferença e tem que fazer a nossa parte no dia a dia. E quais são seus planos para o futuro? Desenvolver mais ações, expandir o registro em outras cidades do Brasil? Você pode abrir um pouco os planos ou é muito segredo? A gente está já hoje, a gente iniciou esse projeto em 32 cidades já.
em 20 ele está mais atuante. Então a gente tem vontade de potencializar esses outros estados. E o meu sonho agora pro SP Invisível é que ele seja um projeto mais sólido. Eu acho que a gente cresceu muito, muito rápido e que agora a gente precisa aterrissar bastante e realmente ocupar de uma maneira... de uma maneira assim... com que a gente supra realmente as necessidades que a sociedade precisa, que a sociedade procura. Então, ano passado, meu momento foi muito de criação, de criar novas coisas. A gente avaliou o que valia a pena das ideias que a gente teve. Algumas ficaram, algumas foram embora. E agora é o momento de a gente estabilizar e fazer com que o projeto seja sólido, sabe? Algo que realmente que seja excelente. Eu acho que essa é uma palavra que eu gosto muito. Eu quero que a gente termine 2020... A gente fala, esse projeto é excelente, agora a gente vai criar alguma coisa nova. E uma pergunta que todo mundo deve se fazer, qual é a sua técnica de abordagem na rua? Qual é a primeira palavra, primeira frase que você fala para o morador de rua antes de tirar uma foto? Como que acontece essa interação? Essa é uma pergunta bem frequente mesmo. E é mais ou menos assim, tudo bem? Prazer, meu nome é André, como você chama? Nádia. Então, eu tô aqui na rua para conversar um pouco com você. Eu tenho um projeto social que a gente conta a história de pessoas e eu queria te escutar. Isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista. E o que você quiser me perguntar, você também pode me perguntar. E aqui é um espaço para você me contar um pouco sobre você. E por incrível que pareça, a gente foi sempre muito bem recepcionado. As pessoas querem falar. Eu acho que todo mundo procura o seu lugar de fala e todo mundo procura falar sobre si. Eu acho que é uma questão da gente saber escutar as pessoas. A gente está sempre se perguntando qual é o nosso lugar de fala e pouco se perguntando qual é o nosso lugar de escuta. Então, às vezes, pare para escutar as pessoas, não só falar, sabe? Hoje, o meu lugar de fala hoje foi durante muito tempo o meu lugar de escuta. E ainda é o meu lugar de escuta. Né? Então eu acho que a gente só pode falar e deve falar coisas que a gente escuta bastante, que a gente lê bastante, que a gente tá consumindo de forma intensa e com verdade, né? Então eu acho que é uma abordagem simples, mas muito verdadeira. Você tem um recado para deixar para todas as pessoas que, depois de ter ouvido nossa conversa, vão topar com um morador de rua? Qual é o recado que você queria deixar para essas pessoas, para a sociedade? Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter empatia por essas pessoas e saber que são seres humanos como a gente. Eles são seres humanos que merecem atenção, que merecem carinho, que merecem um abraço e não julgar essa pessoa, tentar entender. Acho que a compreensão é um passo muito importante. Você saber que quando você aborda uma pessoa e conversa com uma pessoa, você está sendo usado para que essa pessoa se sinta mais parte da sociedade. E quando essa pessoa se sente mais parte da sociedade, esse é um primeiro passo para a reinserção social dela. Então, todo mundo, cada um, é extremamente importante no seu dia a dia para que a gente consiga fazer com que as pessoas em situação de rua voltem à sociedade e consigam ter uma vida mais harmônica junto com a gente. Ótimo, muito obrigada pela entrevista, esperamos ter muitos bons dias, boas noites aí depois de nossa conversa. Com certeza. Se vocês têm recados, sugestões de pessoas para entrevistar, podem contactar a gente no Instagram, @BlenInspire. Merci beaucoup. Obrigado.